Olá, mais uma vez nós estamos aqui para darmos continuidade ao Sermão 3, onde o irmão de John Wesley, Carlos Wesley, traz essa maravilhosa pregação para nós. Forte, muitas vezes até machuca a alma, né? Como vocês ouviram, se não ouviram, voltem para o vídeo de ontem e assistam. Porque essa é a continuidade desse sermão. E a parte boa na qual é esclarecedora. É onde explana finalmente a promessa. Quando ele diz: e encorajadora é a consideração de que, quem quer que sejas que obedeças à chamada de Deus, não terás buscado em vão a sua face. Se tu agora despertas e te levantas da morte, ele correrá a te alumiar, glória. O Senhor te dará graça e glória. A luz da sua graça aqui e a luz da sua glória quando receberes a coroa inacessível. Tua luz romperá como a aurora e as tuas trevas serão como o meio-dia. Deus que faz a luz brilhar em meio às trevas, luzirá em teu coração para dar a conhecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Neles o temor do Senhor fará levantar o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Naquele dia a ti se te dirá: levanta-te, brilha, porque tua luz vem e a glória do Senhor se levanta sobre ti. Porque Cristo revelar-se-á em ti, e Ele é a verdadeira luz. Oh, glória, aleluia. Deus é a luz. Dar-se-á a si mesmo a todo pecador que desperte e por ele anseie, suspire. Serás então um templo do Deus vivo. Cristo habitará em teu coração pela fé. Arraigado e fundado no amor, estarás apto a compreender que todos os santos, qual seja o comprimento e largura e profundidade, e a altura do amor de Cristo, o amor que excede toda compreensão. Isso aqui vai ser você, ó. Porque você vai querer. Vede vossa vocação, irmãos. Somos chamados a ser habitação de Deus mediante seu Espírito. E pelo seu Espírito habitamos em nós. Pelo seu Espírito, que habita em nós. Tornamo-nos capazes de ser santos desde agora e participantes da herança dos santos em luz. Parou o sonzinho nosso aqui, como vocês devem ter percebido. Estava gostoso, né? Como são, continua ele dizendo, majestosamente vastas as promessas feitas a nós. E já no presente, em nós cumpridas. Essa é a fé que temos que ter. Em nós os que cremos, porque pela fé recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, a súmula de todas as promessas, para que possais conhecer as coisas que vos são dadas. E foram dadas, é bom lembrar, livremente por Deus. O Espírito de Cristo é o grande dom que em várias ocasiões, de diversas maneiras, Deus prometeu dar ao homem e efetivamente o tem comunicado. A partir do tempo da glorificação do mesmo Cristo, essas promessas feitas antes dos pais, Deus as cumpre deste modo. Quando ele diz: porém meu Espírito dentro de vós, e vos farei andar em meus estatutos. Ezequiel 26, 27. Derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre o terreno árido. Derramarei meu espírito sobre tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Todos vós podeis ser testemunhas vivas destas coisas, da remissão dos pecados e do dom do Espírito Santo. Se podes crer, todas as coisas são possíveis ao que crê. Qual dentre vós é o que teme o Senhor e ainda anda em trevas e não em luz? Pergunto-te em nome de Jesus Cristo. Qual dentre vós teme ao Senhor e ainda anda
em trevas e não em luz. Eu acho muito forte. Pergunto-te em nome de Jesus, crês que seu braço não se retraiu de todo? Crês que ele ainda é poderoso para salvar, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre? Crês que ele tem poder sobre a terra de perdoar pecados? Filho, tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados, disse ele. Deus, por amor de Cristo, te perdoou. Recebe isto. Receba isto. Não como palavra humana, mas certamente como palavra de Deus, é que na realidade é. E serás justificado livremente mediante a fé. Serás também santificado pela fé que há em Jesus, e sobre ti será posto o selo divino, em testemunho de que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está em seu Filho Jesus. Irmãos, deixai que vos fale livremente e sofrei a palavra desta exortação, embora partindo de um dos últimos na hierarquia da igreja. Vossa consciência vos testifica no Santo Espírito que essas coisas são assim, e é que já provastes que o Senhor é bondoso, é benigno. Esta é a vida eterna, conhecer o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Este conhecimento experimental, só este conhecimento é o verdadeiro cristianismo. Quem recebeu o Espírito Santo é cristão. Quem não recebeu não é cristão. Não é possível recebê-lo e depois disso ainda não o conhecer. Porque naquele dia, quando ele vier, diz o Senhor, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Este é aquele Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita em vós e está em vós. João 14:17. O mundo não pode recebê-lo, mas, ao revés, contendendo e blasfemando, absolutamente rejeita a promessa do Pai. Mas todo o espírito que não confessa não é de Deus. Sim, este é o espírito do anticristo, acerca do qual tendes ouvido que virá ao mundo e já está no mundo. Quem quer que negue a inspiração do Espírito Santo ou negue que a comunicação do Espírito Santo de Deus seja o privilégio comum de todos os crentes, a bênção do Evangelho, o dom indizível, a promessa universal, o critério pelo qual se mede o real cristão. Quem não crê assim, quem não vive assim é o anticristo. De nada lhes aproveita dizer: não negamos a existência do Espírito de Deus, mas apenas essa inspiração e recepção do Espírito Santo de maneira sensível. É somente a sensação do Espírito, ou ser movido pelo Espírito ou cheio dele, que negamos ter qualquer fundamento em sólida religião. Mas somente com negardes isto, negais toda a Escritura, toda a verdade, toda a promessa e o testemunho de Deus por meio de Jesus. Nossa querida igreja nada conhece dessa distinção, mas, ao contrário, claramente fala do sentir o Espírito de Cristo. Falamos muito de ser alguém movido pelo Espírito Santo e conhecer e sentir que não há outro nome senão o de Jesus, pelo qual possamos receber vida e salvação. Ela e todos nos ensina a pedir inspiração do Espírito Santo, sim, para que possamos encher-nos do Espírito Santo. Além disso, ensina que todo presbítero eleito dentre seus membros recebe o Espírito Santo pela imposição das mãos. Assim, negar qualquer dessas verdades é com efeito renunciar à igreja de Deus na terra e de toda a revelação cristã. A sabedoria de Deus sempre foi tida pelos homens como loucura. Nada de admirável há, portanto, no fato de que o grande mistério do Evangelho estar agora oculto aos sábios entendidos do mundo. Exatamente como o estivera nos tempos antigos. Nada de admirável que o Evangelho seja hoje
quase universalmente negado, ridicularizado, desacreditado, como o simples delírio de alguns, sendo estigmatizados com os qualificativos de loucos e fanáticos, todos os que ainda ousam confessá-lo. Essa é a decadência que deveria vir. A apostasia geral dos homens de todas as condições e categorias que vemos agora avassalando a terra. Percorre abaixo e acima as ruas de Jerusalém e vê se achas um homem que ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração e o sirva com todas as suas forças, como nossa terra geme. Não olhemos para trás debaixo do transbordamento da iniquidade, quando vilania de toda espécie se comete a cada passo, e o que mais é com impunidade, por aqueles que pecam ostensivamente, gloriando-se da sua ignominia. Quem pode contar os juramentos, as maldições, as profanações, as blasfêmias, a mentira, a calúnia, a maledicência, as regras no domingo, as quebras do domingo, melhor dizendo, a glutanaria, a bebedice, a vingança, a prostituição, os adultérios, as várias impurezas, as fraudes, a injustiça, a opressão, a extorsão que cobre nossa terra, a corrupção, submergindo-a como um dilúvio. Mesmo entre os que se têm guardado isentos das abominações mais grosseiras, quanta ira e orgulho, quanta preguiça e egoísmo, quanta moleza e efeminação, quanta luxúria e indulgência, quanta cobiça e ambição, quanta sede de louvor, quanto amor ao mundo, quanto receio do homem que não lhes jazem no íntimo, mas, ao mesmo tempo, quão pouco há de verdadeira religião. Porque onde está o que ama a Deus ou o íntimo? Ao mesmo tempo que ama a Deus ao seu próximo, na medida do mandamento que nos deu o Senhor. De um lado estão os que nem chegam a ter a forma da piedade. De outro lado estão os que possuem apenas a forma. Ali são sepulcros abertos. Aqui, os sepulcros branqueados. De modo que em qualquer ato, onde quer que se forme algum ajuntamento de povo, facilmente se pode perceber que de uma parte estão os saduceus e de outros fariseus, uns dando tão escassa importância à religião como se não houvesse ressurreição nem de anjos nem de espírito. E outros dela fazendo simples forma de vida um jogo estúpido de cerimônias externas, sem verdadeira fé, sem amor de Deus, sem gozo no Espírito Santo. Prover a Deus que nos excetuássemos nós, os que nos encontramos neste lugar. Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus, em vosso benefício, é que sejais salvos desta onda de impiedade e que suas vagas orgulhosas se possam deter aqui. Entretanto, está na verdade, acontecendo isto. Deus e nossa própria consciência sabem que esta não é a realidade. Não vos tendes guardados puro. Corruptos também os somos nós abomináveis, e poucos são os que têm melhor entendimento, poucos que adoram a Deus em espírito e em verdade. Até falamos mais em adoração. Também somos uma geração que não se aplica o coração retamente e cujo espírito não se firma solidariamente em Deus. Deus nos qualificou como sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. E não visitarei vocês nessas coisas, diz o Senhor. Minha alma não tomará vingança de uma nação como esta. Sim, não sabemos quanto tempo falta para que ele ordene a espada. Espada fere através dessa terra. Deus nos tem dado muito tempo para arrependimento. Deixa-nos, Ele por este ano também.
avisando-nos todavia e despertando-nos por meio do trovão. Seus juízos estão divulgados na terra e temos toda a razão de esperar o mais grave de todos, isto é, que ele venha rapidamente a nós e remova nosso candeeiro de seu lugar, a não ser que nos arrependamos e façamos nossas primeiras obras, a não ser que voltemos aos princípios da reforma, à verdade e simplicidade do Evangelho. Talvez estejamos resistindo ao derradeiro esforço da graça divina para nos salvar. Talvez estejamos quase a encher a medida de nossas iniquidades, rejeitando o conselho de Deus contra nós mesmos e expulsando os seus mensageiros. Ó Deus, em meio da ira, lembra-te de tuas misericórdias. Ser glorificado em nossa emenda e não em nossa perdição. Que atendamos à correção e àquele que a inflige. Agora que teus juízos se acham divulgados na terra, que os habitantes do mundo aprendam a justiça. Meus irmãos, é tempo de despertarmos do sono antes que soe a grande trombeta do Senhor e nossa terra se transforme em um campo de sangue. Ó, que vejamos rapidamente as coisas que nos possam assegurar a paz, antes que elas se ocultem a nossos olhos. Volta-te para nós, ó bom Deus, e cesse tua ira, ó Senhor, olha dos céus, considera e visita a tua vinha, e faze-nos conhecer o tempo da nossa visitação. Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, para a glória de teu nome. Ó, liberta-nos e ser misericordioso em face de nossos pecados, por amor de teu nome, e assim não nos afaste de ti. Faz-nos viver e invocaremos o teu nome. Volta-te, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, mostra-nos a luz da tua face e seremos sanados. Agora, aquele que é capaz de fazer muito mais do que tudo quanto podemos pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja por meio de Jesus Cristo, em todos os tempos até a consumação do século. Que com esse versículo, essa palavra, possamos nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, de forma que Ele alumia as nossas vidas e sejamos nós o reflexo dele nesta terra, pregando o Evangelho que salva, pregando que aqueles que estão distantes, longe de Jesus, estão caminhando para um caminho de perdição, para um caminho de morte. Temos deixado de pregar a verdade. Existem dois caminhos, um que leva para a salvação e outro para a perdição. Que possamos então, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, atentarmos para essa palavra, para esse sermão no qual mostra quão necessitados somos de Deus, quão afastado muitas vezes estamos dele, precisamos chegar para perto, porque o afastamento nos fará presas fáceis do inimigo para nos levar para o caminho no qual Deus não nos propôs. Ele disse que colocou diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, e disse que é nós que devemos escolher. Então, o seu futuro depende de você, porque tudo que Deus poderia fazer por nós, para a nossa salvação, Ele fez através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Mas quem creu na nossa pregação? Quem tem dado ouvido à pregação de Cristo, ao Evangelho? Quem tem recebido e aceitado de verdade, de coração, de alma e espírito, a essa palavra que muda e tem mudado a vida de muitos? Se você está distante, volte para Cristo. Este é o momento e eu quero novamente recitar o versículo pelo qual encerra o sermão de Carlos Wesley aqui, no qual ele lembra a palavra do Senhor que diz: agora
aquele que é capaz de fazer muito mais, além do que tudo quanto podemos pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todos os tempos até a consumação do século. Que você fique com essa palavra no seu coração, que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família, e ser tu uma bênção, em nome de Jesus. Amém.